E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou convidar todo mundo agora a dar uma pinceladinha, porque nós já fizemos a prece inicial. Mas se eu tivesse pedido para alguém aqui fazer uma prece, faria de boa? Quem levanta a mão faria de boa? Você ensinaria uma criança a fazer prece de qual forma? Então, só uma pinceladinha, 2 PA. Primeiro você pede para si, depois você pede para o próximo, depois você agradece. Ah, então tio, é só fazer 2 PA que dá tudo certo? É. Então essa maneira lúdica com vários subsídios é o que vocês também vão ver aqui hoje. Então, se alguém de vocês que não conseguiria fazer uma peça e eu te desse essa fórmula, a prece estava feita. Então vai ser bem legal. Esse horário já foi passado. Então, agora eu quero que durante esse vídeo, eu quero que vocês ouçam e enxerguem com o espírito a letra dessa música. Em seguida, nós vamos interpretar o que ela diz. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco um portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado amável. percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Se encantar, com a visão celeste se curvar, ante o seu mestre se ofuscar, com a luz amiga entender a razão da palavra em harmonia,
canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado a amar. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Quem será o vaso escolhido? Alguém aqui já conhecia essa música e sabe a quem ela se reporta? Quando você pensa num vaso, o que você lembra? Um recipiente? Analogamente, por que Jesus ia dizer a um homem que ele é o vaso escolhido, doutor? Explica pra gente. De quem será que ele estava falando? Então, sem dúvida nenhuma que para ser escolhido tem que ser uma pessoa muito especial. E como Jesus não fazia nada errado, sabia muito bem acertar em tudo, até nessa escolha ele soube escolher muito bem. O que qualquer um de nós não escolheria pela trajetória que essa pessoa fez no seio da terra, que não foi outro sem, todos nós já sabemos que foi o Paulo de Tarso. À época, Saulo de Tarso, porque ele é dessa cidade, não era chamado Saulo de Tarso, por fazer parte de uma pleiade de criaturas escolhidas para defender a lei judaica, trabalhava no Sinédrio e tinha esse nome de Saulo de Tarso. Se tornou o maior perseguidor dos cristãos. Não porque houvesse maldade dentro dele. Ele foi trabalhar desde criança, logicamente viveu uma vida no templo para defender as leis que regiam os destinos daquele templo. E por certo, muito determinado, estudiosíssimo, uma criatura diferenciada, ele chegou ao extremo de, para defender a lei judaica nos seus propósitos, muitas das vezes escusos, chegou a matar muitas pessoas, dentre elas o primeiro mártir do cristianismo, que foi o Estevão. Matou o pai de Acles Prisca, como está lá no Paulo Estevão, como também muitas outras criaturas. Mas o Paulo era uma pessoa ímpar, sabia defender e buscar aquilo que ele acreditava. Portanto, ele tinha que acabar com o cristianismo, que feria frontalmente a proposta do judaísmo. Mesmo porque Jesus contestava muito a atitude daqueles representantes lídimos do templo. Mas, como tudo na vida, nós temos a segunda mão de Deus, como está colocado pelos profetas. O Ezequiel colocou isso com muita propriedade, que Deus coloca a mão pela segunda vez. Eu só acrescentaria a colocação de Ezequiel, que não coloca pela segunda, pela terceira, pela enésima vez.
e Paulo foi tocado. Todo mundo sabe da história, a caminho de Damasco, ele cai literalmente do cavalo quando vê Jesus. A luz foi tão intensa que o tornou cego, caindo do animal, e ele sentiu que alguma coisa muito grave tinha acontecido na sua vida. E aí foi que ele perguntou quem era aquela criatura iluminada que estava à sua frente, que, a bem da verdade, nem estava já divisando a criatura, porque ele entrou num estado de cegueira. E Jesus disse para ele: Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E ele, o Paulo, percebendo aquele momento, sofrendo uma transformação interior, já disse claramente: Senhor, que tu queres que eu faça? Aí foi que então ele coloca Jesus como sendo o Paulo, o vaso escolhido. Um vaso, logicamente, é para deter no seu interior algo muito especial, logicamente para atender depois as criaturas circunstantes. E dependendo exatamente desta atitude de fidelidade a uma crença, essa atitude intrépida de um trabalhador inquestionável, sabedor, Jesus, que ele era firme na sua defesa quando acreditava em algo, ele investiu no Paulo. E nós todos já sabemos a história para dizer que Paulo realmente foi o grande divulgador da doutrina do Cristo. Se hoje nós temos o cristianismo dessa forma tão relevante, tão clara, tão chamativa, podemos dizer que é graças principalmente a Paulo de Tarso. Logicamente, sendo o vaso escolhido, ele desenvolveu a sua atividade de uma maneira inquestionável e, logicamente, correspondeu à proposta de Jesus. Vocês hoje estão sendo os vasos escolhidos. Diz o Emmanuel que na Casa Espírita o trabalho mais importante é da evangelização infantil. Porque as pessoas de idade já têm mais ou menos uma ideia. Mudam, mas muito pouco, porque a personalidade dessas criaturas já está formada em 75%. Agora a criança forma a personalidade em 50% aos 3 anos. Em 75% aos 5 anos. Só sobra 25% para o resto da vida. Então imaginemos o quanto é importante nós trabalharmos com as nossas crianças, que serão o futuro da nossa terra, não só da nossa comunidade, como da nossa nação, como do planeta. E por isso, vocês são os vasos escolhidos para trabalharem junto a essas criaturas, da mesma forma que Paulo. Determinados nesse propósito, têm que amar a casa, essa casa que nos serve, como a casa onde nós frequentamos lá fora, amar a causa, que é a evangelização, que é o esclarecimento, a instrução no sentido de captar essas verdades exaradas por Jesus, e o amor à criança, ao evangelizado, ao jovem, porque diz o Emmanuel, no Consolador, que qualquer pessoa pode dar curso de evangelização, desde que conheça o assunto, pode dar o curso, mas evangelizar, não. Para evangelizar, tem que ter amor no coração. E a gente sabe que nós vamos modificar as criaturas com o nosso magnetismo também. Então é fundamental passar para as crianças aquilo que nós já depreendemos da doutrina e do Evangelho. Mas muito além, nós precisamos amar a criança.
Vou terminar, para não me alongar, não atrapalhar o curso de vocês, mas eu quero dizer de uma pergunta que um discípulo fez para o Freud: mestre, terapia cura? Cura, meu filho. Mas como? Quando o analisado sentir o amor do terapeuta por ele, ele se cura. Então, o terapeuta não cura ninguém. É o analisado que vai se curar, envolvido na atmosfera do amor e do ensinamento do terapeuta. A mesma coisa, fazendo aqui um paralelo, nós vamos transformar a criança com o ensinamento, logicamente, mas muito, muito também com o nosso amor. Quando nós conseguirmos estabelecer uma empatia, uma ligação profunda magnética com aquela criança e trazer para ela subsídios para que ela se construa, forme a sua personalidade e se torne verdadeiramente um homem de bem, que é a proposta de Jesus. Um abraço a todos, um bom curso e que vocês aproveitem ao máximo e depois tragam para as nossas crianças toda essa informação com o envolvimento do amor para que nós possamos construir um mundo melhor. Então a gente começa a nossa oficina aqui com vocês de pedagogia para evangelização, tá? Vocês vão passar por 3 oficinas, tá? Então agora a gente dividiu em 3 grupos para ficar mais fácil essa movimentação e depois vocês vão passar pelas outras, tá? Nesse curso, nessa oficina que nós vamos fazer, tá? Vocês me interrompam quando quiserem fazer alguma pergunta, não se preocupem, tá? A gente está aqui para um bate-papo mesmo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não tem problema nenhum, tá bom? Deixa eu só voltar um pouquinho. Isso aqui, nessa telinha aqui para eu falar com vocês. Acho que é um resumo do que o Dr. Aguinaldo falou, né? Para a gente estar na evangelização, trabalhando como evangelizador, a gente precisa 43% seguir Jesus, conhecimento 6%. Por quê? Eu tenho que conhecer um pouco da doutrina, mas com certeza a evangelização, o trabalho da evangelização, ele vai trazer esse exercício de aprendizado, de estudo constante para a gente, tá? Então não se preocupem. Eu nunca li o Pentateuco inteiro, eu não conheço toda a obra. A gente vai aprendendo e aprende muito junto com as crianças, tá? Então, o conhecimento teórico a gente vai desenvolvendo. O importante é ter a dedicação e o amor pelas crianças, o amor pelo trabalho a ser desenvolvido, tá bom? Então, assim, às vezes a gente vai começar, tem um pouco de receio de será que eu estou preparado? A gente se prepara ao longo do tempo. São crianças que às vezes vão fazer perguntas para a gente que a gente nem imagina, a gente vai ficar numa saia justa, mas a gente vai aprendendo e aprende com eles, tá bom? E aí a gente está aqui na oficina para adquirir algumas ferramentas, alguns entendimentos para ajudar nesse caminho. Para a gente começar, vamos lembrar assim, a importância então do evangelizador, desse trabalho de evangelização, né? Então, o Dr. Aguinaldo falou sobre essa importância da gente trazer o ensinamento de Jesus para as crianças que estão numa fase de início da vida, que ainda estão abertas à nossa interferência, à nossa orientação, que é a fase que de fato vai ter um aprendizado muito mais efetivo do que quando elas estiverem adultas, né? Então é importante que o evangelizador dê continuidade ao trabalho das famílias e que se a família traz as crianças aqui, seja no dia que for, na terça ou no domingo, eles já dão esse passo inicial de trazer a criança para a casa espírita e a gente tem o papel de fortalecer esse laço com as famílias e fazer um trabalho com dedicação, né? E a gente vai ensinar eles pelo exemplo, pela nossa postura na sala de aula, pela energia que a gente traz a cada dia que a gente encontra as crianças na sala de aula, pela forma como a gente vai lidar com eles,
Então é isso que a gente não pode deixar de lembrar, cada dia do nosso trabalho. Se a gente deseja ser bom evangelizador, temos que começar por nós mesmos. A nossa autoeducação, a nossa autodisciplina, o estudo, né? E então, assim, que eu falei para vocês no começo, a gente não precisa já saber tanto da doutrina, mas é importante que a gente se mantenha estudando, se dedicando para estar preparado para aquelas criancinhas que vêm e como uma forma da gente, nós somos responsáveis por eles, então a gente precisa estar preparado para entrar na sala de aula, fazer a aula com eles, ok? Compromisso nosso de evangelizadores. Então, aqui nós vamos lidar com esses 4 tópicos na nossa oficina. Tudo bem? Por enquanto? Tranquilo? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para preparar uma aula de evangelização? Vocês vão passar depois na oficina da Clícia e ela vai falar com vocês sobre as aulas que a gente tem prontas, do PRES que o pessoal do Kardec faz, que é um material de apoio, tá? Mas não é só a aula que vai estar pronta lá no computador, a gente também tem que ter a nossa postura como evangelizador. Então, aqui eu vou passar para vocês como a gente lida com as situações na sala de aula, como a gente se prepara para dar uma aula como evangelizador. A escolha do tema, a adaptação da linguagem, escolha das atividades e o roteiro de aula. Então, esse é o nosso conteúdo dessa oficina. A escolha do tema, tá? Aqui a gente tem uma divisão, não sei se está legal para vocês verem aí, né? Mas assim, só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui na Casa Espírita, hoje, a nossa situação hoje, tá? Nós temos poucos evangelizadores e ainda não dá para fazer uma divisão muito legal ainda das salas. E isso também é uma das coisas que a gente precisa de mais pessoas trabalhando para a gente poder dividir melhor as salas e poder fazer os conteúdos dentro de cada faixa etária, né? Então aqui é um exemplo de como poderia dividir uma sala, uma possibilidade, assim, um ideal para a gente dividir. Pode ser a cada 2 anos, a cada 3 anos, de acordo com a possibilidade da casa para a gente poder trabalhar. Quanto melhor a gente conseguir dividir, mais fácil para a gente escolher a atividade correta para cada faixa etária, tá? E aí a gente definir algumas coisas que a gente tem que adaptar na sala de aula. O temário, tá? O que é o temário? É uma definição dos assuntos a serem tratados em cada aula com as crianças, tá? Por que a gente faz um temário? Né? Imagina vocês, que vocês se tornam evangelizadores hoje, a gente fala, domingo vocês começam a preparar a aula para as crianças. Aí vocês vão pegar, entrar no computador, começar a pesquisar, que tema que eu vou escolher para começar? Não tem um norte, não sei que tema que eu vou escolher. Aí eu escolho um tema, eu falo assim, eu vou falar sobre a existência de Deus. E aí eu começo a pesquisar coisas na internet. Daqui a pouco eu falo assim, mas podia falar sobre anjo da guarda. Não, podia falar sobre as virtudes do homem de bem. E aí eu não sei, aí a gente às vezes não tem um norte a seguir, né? E o temário, ele traz isso para a gente poder se organizar e saber, então eu vou trabalhar sobre esse tema nesse dia. Então eu já tenho um objetivo específico, eu vou atrás de atividades para aquele tema. Tá? Então o temário ele vai dar esse direcionamento. Simone, mas aí você está colocando ali que no dia 2 de janeiro eu vou falar sobre aquele assunto, no dia 9 eu já tenho que falar sobre outro assunto. Mas e se a minha aula eu não conseguir concluir ela? Os assuntos, nós não somos conteudistas, a gente não tem que passar aquele assunto dentro daquela aula fechada. Se as crianças precisam de um aprofundamento maior, da gente voltar naquele tema, a gente tem essa liberdade de fazer isso, tá bom? Então ele é muito mais um direcionador do que uma coisa engessada, ok? Na oficina da Clícia ela vai dar um pouco mais de detalhes sobre o temário, tá? Mas para vocês entenderem o objetivo da gente ter esse temário, tudo bem? Escolhas dos temas. Quais os cuidados que a gente tem que ter para escolher os temas, tá? A gente vai usar sempre a
bibliografia da doutrina espírita. Então, nós vamos usar a Bíblia, o Pentateuco, nós vamos usar sempre os livros que vão dar o direcionamento da doutrina, tá? Então, a gente procura Chico Xavier, os livros André Luiz, Emmanuel, o Divaldo, então, livros assim, tá? O que eu não posso falar, o que não é objetivo de uma aula de evangelização? Assuntos como política, ufologia, astrologia, tá? Então eu não vou falar sobre signos do zodíaco, eu não vou falar sobre disco voador, tá? Extraterrestre, não vou ficar falando sobre assuntos polêmicos de política, não vou falar sobre sexualidade com as crianças. Não é esse o objetivo da evangelização, tá? A gente vai seguir as leis morais, a gente vai falar sobre as definições da doutrina espírita, ok? Combinado? Muito bem, então a gente escolheu o tema. Como é que eu vou conversar com as crianças, com os jovens, com os adolescentes sobre cada tema escolhido, tá? A gente tem que ficar atento à linguagem que a gente vai utilizar. As crianças pequenas, elas vão ter um vocabulário diferente das crianças um pouco maiores. Então, o cuidado, se de repente eu for usar algum tema, algum termo com as crianças menores, eu tenho que ter certeza de que elas entendem o significado daquele termo, tá? Então, por exemplo, eu fui falar sobre orgulho e humildade com os pequenininhos. Aí você pergunta assim, o que é orgulho? Às vezes eles não vão conseguir definir para você o que é orgulho. E aí a gente faz o quê? A gente dá exemplos. Então, o que é ser orgulhoso? A pessoa que chega e se acha melhor que o amiguinho. É isso que é ser orgulhoso? Então a gente vai dando exemplos para conseguir formar com eles a ideia daquele conceito. Então a gente tem que ter esse cuidado. E aí conforme eles vão ficando maiores, a gente vai introduzindo umas linguagens, uns temas mais profundos, tá bom? As histórias e as parábolas, elas podem e devem ser adaptadas para as crianças também. Então a gente tem que ter esse cuidado de ficar atento de como eu vou contar essa história, tá? Eu vou fazer um exemplo com vocês. Vou pegar uma parábola, a gente vai trabalhar ela em várias faixas etárias, tá? Para a gente entender um pouco melhor essa questão de adaptação. E aí aquilo que eu falei também, não tenha pressa. Se você precisar 1, 2, 3 aulas, voltar no assunto. Tem um assunto que a gente até às vezes pensa assim, será? Mas as crianças às vezes chegam para a gente com dificuldade de entender a diferença entre Deus e Jesus. Aí você vai estar falando sobre alguma coisa assim, aí você fala, Jesus, e aí eles confundem às vezes, se é Deus, se é Jesus, e a gente tem que entrar nessa explicação, nessa orientação várias vezes. E aí, será que assim, eu não sou um bom evangelizador porque eu tenho que ficar explicando a mesma coisa várias vezes? Não. Se eles estão tendo dúvida é porque o assunto está interessante, eles estão aprendendo e a gente tem de fato que voltar nos assuntos, tá bom? E aí, vamos ver então um exemplo de como contar a parábola do bom samaritano para cada faixa etária. Vocês lembram da história do bom samaritano? Eu vou pôr aqui para vocês como está na Bíblia. Vocês conseguem ler? Dá para ler? Não? Eu vou ler para vocês então como está na Bíblia, para a gente recordar quem não lembra da história, tá bom? Lucas, capítulo 10, versículo 25, tá? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo.
Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Certo? Então, recordaram a história? E aí imagina você chegar numa sala de 0 a 3, 4, 5 anos e ler esse trecho da Bíblia. Rola? Não rola, de jeito nenhum, né? Primeiro porque vai ser uma coisa cansativa, ainda mais do jeito que eu li para vocês. Vocês são adultos, estão aqui quietinhos, prestando atenção, se concentraram, né? Mas a criança não vai, tá? Não vai. Então a gente tem que conseguir fazer de uma maneira que seja mais dinâmica, que eles consigam se envolver com a história, que eles consigam relacionar a história com a realidade deles, tá? Então, aí como é que a gente pode fazer isso, tá? Então, dependendo da idade, do conhecimento, né, a leitura do texto bíblico direto vai ser ruim, a gente adapta, tá? Eu preciso contar exatamente a história que está na Bíblia, ou eu posso fazer um paralelo para que eles entendam, né? Porque de repente, assim, eu acho que já está, né? De repente, se eu contar que é uma pessoa que está viajando, né? Que é uma pessoa que está indo para a escola, que é um amiguinho novo que chegou na escola e que não tem amizade com ninguém e está ali no pátio. Então a gente faz relações, mantendo a essência daquela história, daquela parábola. Vamos pensar assim, Jesus, quando ele ia contar uma parábola, se ele estava com os pastores, ele fazia parábolas contando coisas sobre o trabalho deles, sobre os costumes deles. Se ele estava com os agricultores, ele falava da vinha, falava da figueira. Se ele estava com os pescadores, ele falava sobre os peixes, sobre as pescarias. Então ele adaptava a linguagem dele para aquelas pessoas que ele estavam ouvindo. E é assim que a gente deve fazer nas nossas aulas de evangelização. Então, assim, como é que a gente pode fazer? A gente complementa a parábola, a gente pode usar fantoches, bonecos, músicas, vídeos. A gente pode colocar as crianças para contar a história junto com a gente, né? Quando eles são menores, é legal colocar nome nos personagens. Eles sentem mais real aquela história, tá? E aí, se eu não tiver boneco, a criança tem uma imaginação muito fértil. Então, você pode usar o objeto que você tiver na sua mão. Você falar que o estojo é uma pessoa, que o lápis é uma pessoa, que a caixinha é a casa. Eles vão imaginar junto com você. Então, use o que você tiver em mãos, tá? Não se preocupe que, de repente, eu não tenho um material muito elaborado, não tenho coisas muito bonitas, mas a criança ela vai com você. Use a entonação de voz, faça gestos, se movimente, faça as crianças se movimentarem junto com você, né? Então, o samaritano ficou lá todo machucado e ele caiu, e aí cai junto com a criança. E como que é a cara do malvado que chegou perto dele? E aí vocês fazem a cara junto com a criança. Então essas coisas vão dar movimento para a história. Então a gente usa um pouco de teatro aí, quando a gente estiver falando com as crianças, tá bom? Fiquem leves com eles vão estar muito à vontade com vocês, não vão estar julgando, tá? Se libertem, é o momento de se soltar e trazer eles com vocês para a história. Se eu tiver, e aí assim, algumas sugestões assim, específicas que eu já falei, mas para a gente fechar essa ideia dos pequenos. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Como é que eu posso contar isso para os pequenininhos? Aí eu escolhi um nome, tá? O Pedro viajava de Rio Preto para Catanduva. João estava caminhando pelo centro da cidade. Ana estava indo para a escola. Eu posso mudar o nome do personagem, eu posso mudar o caminho, mas é uma pessoa
caminhando por algum lugar. Aí um outro trechinho lá que eu separei. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas. Como que a mamãe faz quando a gente se machuca? Ela passa um remedinho, põe band-aid, põe gelo. Então, de repente, a gente coloca isso na história, pergunta para as crianças como elas fariam. E aí, o personagem fez tal coisa, e aí, isso é certo, é errado? Vão conversando com a criança ao longo da história. Deixa eles participarem, não tenham pressa, tá? E quando eu for falar, por exemplo, levita, quem que é esse levita? Levita é o cantor. O sacerdote é aquela pessoa que falava na igreja sobre Deus para as pessoas, né? Por que essa figura do samaritano? Era uma pessoa que ninguém gostava, que eles achavam que ele era um infiel, que ninguém dava bola, né? Então, explicar para eles a figura de cada personagem. Os costumes da época a gente adapta para os nossos. Então, hospedaria, não é hospedaria, é o hotel, né? Não é o denário, é o dinheiro. Então, essas coisas a gente vai adaptando para eles poderem entender o que a gente quer dizer. Quando as crianças vão ficando um pouco maiores, aí a gente pode começar a introduzir elementos diferentes, né? Porque aí uma criança um pouco maior, ela já vai entender distâncias, entende melhor passagem de tempo. E aí quando eu vou falar que ele saiu de Jerusalém e foi para Jericó, eu posso pegar um mapa e mostrar lá para eles qual que era essa distância, como que era a geografia daquele lugar, que é uma descida muito íngreme, é um lugar muito montanhoso, e não tinha cidades ali por perto, então tinha assaltantes. Então explicar os costumes da época, explicar como as pessoas viviam ali naquele período. Por quê? Para eu instigar eles a ter mais curiosidade, para eu poder trazer mais elementos e produzir mais definições da doutrina, sempre que eu for trabalhar com eles. Tá? Porque aí eu já consigo trazer um vocabulário um pouco mais elaborado, eu falo um pouco mais de história, tá? Eu vou explicar, ele estava ali, e aí naquela região era o samaritano que tinha aquela figura de ser considerado um povo que não era tido como muito importante, e eles tinham um preconceito. Mas e se ele estivesse em outra região? Se fosse aqui na nossa época, quem seriam essas pessoas? Quem que a gente considera assim? Então a gente também continua fazendo essa relação com a realidade das crianças também, tá bom? A gente não deixa de fazer isso. E aí quando a gente termina de contar uma parábola, uma história, termina de falar sobre um assunto, como que a gente consegue saber se as crianças entenderam sobre aquele assunto, né? Então, algumas dicas aqui para a gente usar na sala de aula, né? Terminei de contar a história, peço para as crianças recontarem essa história, tá? Então eu posso falar para eles, vamos contar de novo a história? E aí vamos fazer um esquema aqui na lousa, vamos desenhar essa sequência. Ou eu posso trazer perguntas sobre a história. E aí o tio Leite, o Marquiori ensinava a gente valendo bis. Então quem acerta a pergunta ganha o bis, sabe? E eles adoram, né? Essa dinâmica que é feita na sala de aula é muito legal. Então a gente traz também essa outra forma. A gente propõe a encenação da parábola com eles. Contei a história, agora vamos encenar, ou vou contando e eles vão encenando junto com a gente ao mesmo tempo, né? E fechar com eles qual é a moral da história. O que a gente aprendeu com isso? O que vocês levam de entendimento disso, né? O que nós vamos fazer então a partir de hoje sabendo dessa história, né? Relacionando a vida deles com a parábola, tá bom? Então, e aí é uma forma da gente sempre fazer isso. Aí a gente vai ver depois lá no roteiro da aula, a gente faz o desenvolvimento do conteúdo e tem que fazer um fechamento.
para verificar se houve de fato esse entendimento. Então faz parte da nossa aula finalizar sempre assim, verificando se aquilo que a gente está explicando é uma coisa que a gente faz ao longo da aula toda e no final a gente fecha para saber se o nosso objetivo daquele dia a gente conseguiu concluir, tá bom? Bom, escolhemos o tema, pensamos qual a linguagem apropriada para cada faixa etária e vamos escolher as atividades que nós vamos utilizar para cada faixa etária, tá? Eu separei para vocês aqui em algumas etapas pensando no desenvolvimento pedagógico das crianças, tá? Quando a gente fala de crianças não alfabetizadas, tá, que vão estar na sala de aula com vocês, que não vão saber escrever, então o ideal é que a gente use mais atividades lúdicas, com movimento, com brincadeiras, coisas que envolvam as crianças, que façam elas participarem ativamente. Eles não vão ficar sentadinhos na cadeira, não é esse o objetivo, eles têm que estar juntos, ativos com vocês, tá? Então a gente prepara o ambiente para que eles recebam as orientações e colocam eles para participar. Então tem que ser atividades mais dinâmicas, tá? Quando eu for usar atividades impressas, vamos preferir as atividades com desenhos, sem textos escritos, desenhos para eles preencherem, desenho livre. Se eu vou responder, esse aqui, por exemplo, tem a carinha triste e a carinha feliz, e aí eles vão entender como responder, relacionar certo ou errado, então aí fica fácil para eles, tá? Então a gente faz nessa linha, para que eles consigam pegar a atividade e fazer com tranquilidade, sozinhos. A gente explica e eles conseguem fazer sozinhos, tá? Usem música, se alguém tiver o dom aí de algum instrumento musical, traz para a sala de aula, se não tiver, coloca música para eles e dança junto. São coisas que vão trazer dinamicidade para a aula, tá? Os pequenininhos, muito movimento, muita alegria na aula, tá bom? Quando as crianças entram na fase de alfabetização, aí a gente já pode introduzir alguns textos menores, palavras simples, de preferência letras de forma, letra maiúscula nas atividades, para facilitar o entendimento deles, tá? Completar com uma palavra, textos que eles consigam ler com mais facilidade, que eles ainda estão aprendendo a leitura, tá? Nessa faixa etária, eles já começam a entender um pouco mais regras para jogos. Então, a gente já pode introduzir jogos para eles, né? Buscando sempre a questão da cooperação, do trabalho em grupo, tá? Então, não a competição, mas muito mais a cooperação entre eles. A gente já pode escolher uma criança para ser o ajudante daquele dia, então sortear cada semana um aluno para ser o ajudante da sala. A gente já pode definir regras de convivência e deixar combinado com eles, ter os combinados da sala de aula. Então eu posso ter lá um cartaz feito junto com eles, definindo: você não pode gritar, não pode xingar o amiguinho, tem que prestar atenção na aula, fazer atividade com capricho. A gente faz os combinados e coloca lá no nosso cartaz na sala de aula. Expor os trabalhos que eles fazem é muito legal também. Então, às vezes a gente monta os painéis e pode colocar na sala de aula mesmo, ou expor nos corredores para os pais verem. Eles vão ficar orgulhosos de estar mostrando os trabalhos que eles fazem em sala de aula, né? Montar às vezes uma pasta para levar para casa, para que eles também desenvolvam o hábito de conversar com a família sobre os assuntos que são tratados na evangelização, e a gente deve incentivar muito isso, tá? Quando a gente fala de crianças já a partir dos 9 anos, que já estão bem alfabetizadas, aí a gente consegue entrar com os textos mais elaborados, textos maiores, atividades um pouco mais complexas. Acho que aqui não dá para ver direito, mas assim, um caça-palavras,
com mais letras, com mais palavras para procurar, um texto, aqui é uma história em quadrinhos com mais textos escritos, então a gente já consegue trazer coisas mais profundas, tá? Aqui com eles também jogos são muito legais e dinâmicas, trabalho em grupo, a música sempre é legal trabalhar, e aí a gente já falei várias vezes sobre a música, né? E aí que música que eu escolho para trabalhar na sala de aula? Não pode ser a Anitta, tá? Mas a gente tem um monte de músicas que a gente pode procurar, ler as letras das músicas e encontrar ali mensagens, tanto para a moral como da doutrina, alguma música que de repente vai falar sobre reencarnação, a gente encontra, né? Então, vocês agora comecem a ouvir música e prestar atenção na letra para já ir fazendo uma lista lá de vocês para evangelização. Vão guardando esse material para utilizar. Certo? Tudo bem, gente? Estou indo muito rápido. Tá tranquilo? Ok. É muita informação assim, de uma vez? Não? Então tá bom. Quando a gente vai para a pré-mocidade, tá? Aí eles já vão ficar um pouco mais quietinhos, mais sentadinhos assim, igual a gente. Então, o que a gente deve fazer para atrair eles para participar? Promover a roda de conversa, promover o diálogo, incentivar a fala deles, a participação. Aí o evangelizador ele passa a ser um orientador ali para que eles comecem a buscar o conhecimento, a desenvolver a curiosidade sobre a doutrina. O evangelizador vai trazer mais opções de leitura, de pesquisas na internet que eles possam fazer para eles buscarem o conhecimento e abrirem os debates sobre os temas na sala de aula. Tá? Então aí a gente usa materiais complementares para que eles levem tarefa para casa mesmo, para eles pensarem mais profundamente nos assuntos. Tá? Então aí a pré-mocidade a gente já vai começando a mudar um pouco a linha. Aí eu já posso contar uma história um pouco mais longa, eu já posso falar de termos um pouco mais específicos, desenvolver com eles essa busca do entendimento de cada termo por eles mesmos, tá? Então aí a gente já vai mudando a forma como a gente lida com os alunos nessa idade. Na mocidade, aí vamos pensar assim, o jovem que está na mocidade, ele vem na casa há muito tempo, né? Dificilmente vai vir um jovem para a mocidade que não passou pela evangelização infantil. Então ele já está ali aprendendo sobre a doutrina, é hora de colocar em prática. Então na mocidade, o ideal é a gente sempre mostrar para eles como eles podem usar e colocar em prática aquilo que eles aprenderam no dia a dia deles, na evangelização, na vivência que eles tiveram até hoje. Então, buscar formas de auxiliar o próximo, buscar bibliografias complementares, como trabalhar na casa espírita, então trazer eles para o trabalho. Tá? Então essa é a ideia. A gente tem uma oficina depois específica sobre a evangelização na mocidade, aí vocês vão aprofundar um pouco mais sobre essas questões, tá bom? Escolhi o tema, vi a linguagem, escolhi as atividades, aí eu vou montar um roteiro de aula, tá? A gente tem um objetivo geral na evangelização, que é promover a integração do evangelizando consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Esse é o nosso objetivo maior, tá? Quando eu olho lá no temário, eu tenho um objetivo específico de cada um daqueles dias, tá? E aí dentro do objetivo específico, eu posso colocar coisas que vão proporcionar o estudo da lei natural que rege o universo, da natureza, origem e destino dos espíritos, suas relações com o mundo corporal, e oferecer ao evangelizando a oportunidade de perceber-se como homem integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo, agente de transformação do seu meio rumo à perfeição. Tá? Então é isso
que a gente deve buscar dentro dos temas que a gente vai propor na sala de aula. Aí eu trouxe para vocês aqui um roteiro, tá? Que vai ser uma base para vocês poderem fazer o rascunho da aula de vocês, tá? O que a gente tem ali no roteiro da aula? O tema que foi escolhido para a aula, tá? Eu vou ler aqui para vocês que eu acho que está difícil de enxergar, né? A faixa etária que eu estou trabalhando, para eu lembrar a adaptação da linguagem, as atividades que eu vou escolher, qual que é a minha meta de aprendizagem, o que eu ponho aqui? As definições que eu quero trabalhar, a lei que eu quero que eles, a lei moral que eu quero que eles aprendam, eu coloco aqui o que eu quero que eles saiam tendo entendimento naquela aula. Qual que é a duração da minha aula? A evangelização normalmente 1 hora de aula, tá? Como é que a gente começa? Precisamos chegar um pouco mais cedo para a gente recepcionar os alunos, dar as boas-vindas, preparar o ambiente, colocar uma música tranquila para transformar o ambiente em um lugar mais tranquilo para que eles possam ser recebidos. Chegaram todos os alunos, deu a hora de começar a aula. Primeira coisa, a prece inicial, tá? E aí a gente viu lá no comecinho a primeira lição, 2PA, né? E aí como é que funciona isso? São dois PA, então 2 P's e 1 A. Pedir por você, pedir para o próximo e agradecer. O que eu peço para mim? O que você gostaria de pedir para você hoje? Eu quero pedir saúde, eu quero pedir proteção. E o que nós vamos pedir para alguém? Tem alguém da sua família, algum amiguinho, alguém que está precisando de alguma coisa? Alguém está doente, ou eu quero pedir por alguma pessoa da minha família. Então, assim, promover essa participação deles na prece. E agradecer. A gente agradece o quê? Agradece pelo alimento, pela casa, pela família, pelos brinquedos que eu tenho, por muitas coisas que acontecem, né? Então, aí, legal, escolhemos. Então, quem vai fazer a prece? E aí, de repente, a gente vai fazendo esse exercício, vocês vão ver, eles começam a participar e conseguem fazer a prece. É muito, muito bacana. Depois de um tempo, eles já estão tranquilos, aí você já sabe, vamos fazer o 2PA. Aí eles já conseguem fazer a oração e começam a exercitar isso. A hora que você vê, não é mais 2PA, já vira 5P, 4A, e aí se estende, eles fazem a oração com muita tranquilidade, tá? Então a gente faz a prece inicial, depois a apresentação do evangelizando e do evangelizador. A gente se apresenta para eles, fala sempre que está na casa espírita, na aula de evangelização. Se tem um amiguinho novo, todo mundo fala o nome para se apresentar, para poder fazer essa integração entre as crianças. E aí a gente introduz o assunto. Como é que eu vou introduzir o assunto? Eu tenho que saber se eles já têm algum conhecimento daquele tema que eu vou trabalhar. Então eu vou perguntar para eles. Olha, vocês já ouviram falar sobre esse assunto que a gente vai tratar hoje? Alguém já passou por essa situação? E aí a gente vai pegando essas informações para entender como que está o conhecimento deles sobre o assunto. Aí eu faço a apresentação do tema com a atividade escolhida, seja contando a parábola, seja o vídeo, seja contando a história ou a dinâmica que eu escolhi. Então aí eu faço a atividade com eles. E aí eu faço depois a verificação da aprendizagem, o fechamento, para verificar se de fato o conhecimento foi desenvolvido. E depois a gente faz a organização da sala, então eu vou guardar o material que a gente usou, os lápis, os papéis, organizo a sala, deixo tudo arrumado e a gente faz a prece final para poder ir embora. Tá bom? Então esse é um esquema de aula que a gente usa para poder montar uma aula de evangelização. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Para a gente fechar com relação às aulas que eu falei para vocês, precisa ser uma coisa dinâmica, com vários tipos de atividade. Por quê? Eu trouxe para vocês aqui uma orientação que é a pirâmide de William Glasser. O que ele fala aqui, tá? Sobre o percentual de aprendizado
com cada tipo de atividade desenvolvida. Então, se eu pegar lá e fizer uma leitura de um texto, eu vou absorver 10% do que eu li, tá? Quanto mais coisas diferentes eu for fazendo, maior é o aprofundamento do conhecimento, tá? Então, se a gente for ali na última linha lá, 95% é quando eu li sobre o assunto, expliquei para outra pessoa, resumi, organizei a ideia sobre aquilo. Então, fazer coisas diferentes faz com que eu absorva cada vez mais esse conhecimento. Por isso, aulas cada vez mais dinâmicas, com atividades diferentes, sem repetir. Então, se eu usei um tipo de atividade numa aula, na outra eu vou fazer uma atividade diferente, ok? Então, é isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês na oficina pedagógica. Tá bom? E uma mensagem para a gente finalizar.